Talvez um dos maiores desafios do desporto universitário resida precisamente na sua natureza transversal, porque o desporto universitário situa-se na intersecção entre o sistema desportivo e o sistema do ensino superior, cruzando objetivos de formação humana, saúde, integração social, rendimento desportivo e desenvolvimento académico. E essa realidade levanta uma questão estratégica essencial. Deverá o desporto universitário ser entendido apenas como uma dimensão das políticas desportivas ou também como parte integrante das políticas do ensino superior, de ação social e de formação das novas gerações? Talvez o futuro do setor dependa cada vez mais da capacidade de construir uma verdadeira articulação entre estes dois diferentes espaços institucionais. Temos hoje connosco protagonistas que marcaram profundamente o desenvolvimento do desporto universitário em Portugal e que continuam a desempenhar relevantes funções nacionais e internacionais nesta área. A presença nesta mesa do Secretário de Estado de Desporto, fundador da FADU, seu vice-presidente e depois presidente, de antigos e atuais presidentes da FADU, de responsáveis ligados à EUSA, à FISU e à Política Desportiva Nacional, conferem a esta sessão um caráter verdadeiramente singular e raro. Esperamos, por isso, que este seja um momento de reflexão aberta, plural e mobilizadora, capaz de gerar novas ideias, novas pontes institucionais e novas perspectivas para o futuro do desporto universitário e para o papel do desporto na formação das novas gerações. Muito obrigado pela vossa presença e participação. Muito obrigada, Sr. Presidente. Vamos então, antes de começarmos a nossa conversa, o nosso debate aqui, eu peço a um antigo Presidente da FADU, Fernando Parente, que também nos brinde com uma primeira exposição. Não sei se quererá fazê-la aqui ou no púlpito, porque se calhar é muito capaz de ser no púlpito, não sei. E depois então entraremos na nossa conversa, no nosso debate. Obrigado pelo convite. Só uma pequena correção, não cheguei a ser Presidente da FADU, fui Vice-Presidente, mas tínhamos um Presidente excelente que era o Pedro Dias, portanto não era preciso pôr ainda mais qualidade. Mas foram momentos interessantes, momentos de grande energia positiva no desenvolvimento do desporto universitário, esta história inicial da FADU. Mas eu estou aqui mais na qualidade de representante, se pode dizer assim, da Federação Internacional de Desporto Universitário, onde sou vice-secretário-geral, uma federação que tem 77 anos e que está neste momento a fazer uma revisão estratégica, assente em 4 pilares, depois de muita discussão, uma discussão de quase 2 anos, uma revisão estratégica que vai ser validada em Assembleia Geral em janeiro de 2027 durante as Universidades de Inverno na China, e também ao mesmo tempo uma revisão dos estatutos da FISU para os tornar mais modernos e menos pesados e que dê maior autonomia e maior responsabilidade a todos os agentes. A estratégia da FISU passa por 4 pilares, desde logo o desporto, o bem-estar, a educação e a sustentabilidade. O desporto numa lógica de criar inovação, de sermos inovadores, e a FISU tem mais do que responsabilidade nesse setor, até porque na sua base tem as universidades. É onde grande parte da inovação e do desenvolvimento se passa. E temos desenvolvido muito trabalho no sentido dos nossos futuros eventos sejam uma área de teste para a inovação. E nós trabalhamos muito diretamente com todas as federações internacionais das diferentes modalidades. Como imaginam, nós não temos a parte técnica do desporto, é mais a parte do desenvolvimento, e estamos assentes naquilo que é o know-how das federações. Ainda em relação ao desporto, como vocês sabem, ou imaginam, temos um grande evento, a grande montra de desporto universitário é a Universidade, mais utilizado nos países latinos, no centro da Europa, na Ásia, e os americanos gostam muito mais de chamar World University Games, é uma abordagem mais anglo-saxónica, e vamos flexibilizar um pouco mais o programa para adaptá-lo aos organizadores, para continuar a estimular a participação e para estar mais perto de todos e dar oportunidade a países, não só aqueles que tradicionalmente têm meios para organizar um grande evento esportivo, mas também a outros que o possam fazer, como por exemplo Portugal, que não está ao alcance de organizar os Jogos Olímpicos, mas uma universidade
mesmo com o posicionamento que adotou durante muitos anos como sendo o segundo evento multidesportivo de referência a nível global. Hoje em dia já não é bem assim, há diferentes formas de avaliar quais é que são os eventos internacionais multidesportivos mais relevantes, mas ter um posicionamento aqui muito interessante. Portanto, inovação, desenvolvimento e um bom posicionamento. Na parte da educação, uma aposta muito forte naquilo que são as nossas conferências científicas, provavelmente vão sair dos jogos e das tais turmas, criar o centro do estudo e investigação na área do desporto universitário tem que ser um local que nós estamos a criar para ser um pino mundial daquilo que é o futuro, a investigação e a ciência no âmbito do desporto no ensino superior. E por outro lado, estamos a criar um Master internacional que vai ser lançado em todos os continentes. Vamos começar pelo continente asiático e pelo continente africano. Um Master que seja inovador e que tenha a parte executiva e que tenha a parte também científica. Muito apoiado nas universidades, exatamente para potenciar aquilo que é o desenvolvimento esportivo e o desenvolvimento dos nossos eventos e programas. Um foco muito importante na área do bem-estar, sobretudo através de 2 programas. Um que é uma certificação internacional para as universidades. Já tem 21 universidades e politécnicos em Portugal, que é o programa Healthy Campus, que é o programa de certificação no âmbito do bem-estar, para potenciar e dar mais corpo àquilo que pode ser a intervenção de um serviço desportivo ou de uma universidade no âmbito do bem-estar, e não apenas contar com o desporto, mas com outras áreas que estão associadas. A nutrição, a responsabilidade social, a responsabilidade ambiental, a saúde mental, a saúde social. Portanto, é um conceito mais alargado e que certifica as instituições a nível internacional no âmbito do bem-estar. Outra questão muito importante para nós, e temos que fazer ponto de honradice e vamos apostar fortemente, é na área da carreira dual. Ter um standard muito mais direcionado e que as instituições de ensino superior podem beber, e podem integrar e podem potenciar. Portanto, vamos ter não uma certificação, mas um trabalho com as universidades para apoiar cada vez mais os estudantes de alto rendimento para que possam viabilizar a carreira dual. E aí também queremos ser o mais possível inovadores e ser a referência a nível internacional quando se fala em carreira dual. Claro que fazendo um trabalho aqui com os nossos membros e com as instituições de ensino superior. E por fim, viabilizar todos os atores através de um programa de sustentabilidade ambiental, social e económica para dar resiliência a todo o sistema, principalmente aos nossos membros, porque nós somos os nossos membros e sem o apoio que os nossos membros dão às instituições de ensino superior, aos clubes, às associações de estudantes, nunca poderemos ser fortes. Então estamos a desenvolver um trabalho baseado no desenvolvimento de 14 fatores de desenvolvimento que consideramos, no sentido de os potenciar e de os premiar com o trabalho que podem fazer internamente e com aquilo que nos trazem em termos de participação para a Federação Internacional. Portanto, estas são as 4 áreas em termos daquilo que são os grandes objetivos. Em relação àquilo que é o movimento do desporto universitário internacional, eu tomei aqui umas notas para partilhar convosco. Desde logo, é um sistema que é super complexo. É um sistema que tem algumas questões muito complexas, desde logo porque é uma federação multidesportiva, como falámos, e temos de falar com muitos atores, e isso reflete-se também depois para a parte nacional. A FADU enfrenta o mesmo problema, tem que falar com muitos atores, sendo uma federação multidesportiva, tem que falar com as federações nacionais de cada uma das modalidades, e imaginem a complexidade que isto tem. Compatibilizar calendários, por exemplo, é um dos problemas, e nós a nível internacional temos esse problema. Com uma agravante, se antes tínhamos os Jogos Olímpicos, as universidades, mais um ou outro evento multidesportivo, hoje temos as continentais, os comitês olímpicos continentais a organizar os seus próprios eventos multidesportivos, temos campeonatos de regiões, temos campeonatos de afinidade cultural, como por exemplo os PALOP, os Jogos da Commonwealth, temos agora campeonatos multidesportivos de praia. Portanto, há uma enormidade de campeonatos multidesportivos que tornam a situação cada vez mais complexa e cada vez mais difícil de sobreviver para todos, e tem que haver aqui um ajustamento, e é uma das preocupações também que temos na nossa estratégia, é trabalhar muito bem o calendário internacional. E hoje houve uma reunião com o Comitê Olímpico para jogar aqui um pouco com o Comitê Olímpico para que se discipline ou que se oriente aqui
um pouco todo o ecossistema do desporto para que não haja atropelos. E imagina, quanto mais eventos temos, quanto mais atores temos no terreno a nível internacional, toda a gente depois vai disputar os mesmos patrocinadores, já não é só uma questão de datas, é uma questão de orçamentos, é tudo muito mais complicado. Portanto, há aqui um trabalho muito forte a fazer, não só com quem organiza eventos desportivos, mas também trabalhar sempre a interdependência com as federações internacionais. Outra questão mais complexa, para mim é a questão mais complexa que nós temos enquanto sobrevivência, por assim dizer, é que nós não temos um franchising desportivo puro, como têm as federações de modalidades. A FIFA se diz assim: vamos organizar aqui os campeonatos nacionais desta data a esta, o campeonato mundial é aqui, os campeonatos de clubes são nesta data, portanto há um franchising e toda a gente segue as mesmas regras, mesmo as mesmas regras do desporto. No desporto universitário não é bem assim. E depois, ainda para complicar mais, os nossos agentes são legalmente do tipo associativo, muitos dos nossos membros são mais governamentais do que associativos. Então temos membros que são associativos, membros que são mais governamentais, e cada país tem o seu modelo. Depois temos um modelo americano, temos um modelo europeu, temos um modelo asiático, é tudo muito complicado. Portanto, temos que cozinhar aqui uma série de fatores que tornam a situação muito complexa. Mas isto também, a diversidade traz oportunidades, como é lógico. Um fator também muito importante e que muitas vezes cria mitos e ideias que na minha opinião são erradas, é o papel do desporto universitário em termos competitivos. Nós temos uma questão que é muito identificada. Nós trabalhamos numa idade que a regra vai dos 18 anos até aos 28. Portanto, não há formação desportiva só naqueles modelos que são mais puros, como o americano, onde a formação vem da escola e depois passa para a universidade de uma maneira mais lógica e depois tem os clubes. Na maior parte dos países isto não existe. Então, e no caso português, nós recebemos os estudantes, podem vir do desporto escolar, podem vir da sala de aula diretamente e nunca ter sido federados, ou podem vir do sistema federado. Portanto, não é responsabilidade do sistema de desporto universitário fazer a formação desportiva. Embora há muitos programas em universidades que há sempre tempo e espaço para aprenderem, que seja o mínimo em diferentes modalidades. Isto depois traz uma complexidade de questões e leva-nos a um tema que alguém já chamou uma vez, que era o desporto universitário, que era um bocado um travesti do desporto federado. Usavam muitos recursos do desporto federado para as suas equipas e para a competição. Portanto, claro que isto, como já vimos, depois tem uma aplicação e um tratamento muito diferente em cada um dos países. Para acabar e para dar só aqui uma pequena chega para o debate, se for o caso disso, eu imagino que as perguntas já devem estar mais ou menos pensadas e discutimos sempre mais ou menos os mesmos temas ao longo dos anos. No entanto, na minha opinião, este gigante desconhecido que é o desporto universitário é hoje mais conhecido, tem agentes que trabalham muito melhor, é muito mais visível, e o desporto universitário, o desporto e a atividade física nos estabelecimentos de ensino superior tem uma abordagem completamente diferente nos dias de hoje. Porque pode receber, e no caso português é fácil entendermos isto, recebe estudantes que vêm de uma educação física obrigatória de 12 anos e que depois têm uma barreira porque não têm instalações, não têm quadros técnicos, não têm programas, não têm serviços desportivos. Temos os que vêm do desporto escolar, muitas vezes não têm quadros competitivos para serem absorvidos. Depois tem os do desporto federado, que são aqueles que mostram maior competência para integrar as equipas da sua instituição, estão mais aptos e também gostam de representar a sua instituição. Então aqui depende muito da instituição de ensino superior, cada uma delas, olhar para o seu universo, caracterizá-lo bem e tentar fazer com que ninguém fique de fora. Embora, na minha opinião, parece um pouco contraditório dizer isto, porque estou numa Federação Internacional de Desporto Universitário, temos nas nossas competições aqueles que praticam desporto no ensino superior ao mais alto nível, onde de vez em quando ainda se batem alguns recordes mundiais absolutos,
mas para mim uma instituição de ensino superior ou uma associação académica que organiza desporto para quem já o faz, não está a fazer absolutamente nada, é muito redundante. Então temos que criar aqui um sistema que possa amplificar o sistema. Se calhar testar, por exemplo, ligas universitárias em alguns desportos, nomeadamente os desportos coletivos, pode ser uma solução para aumentar o número de praticantes em determinada modalidade e fazer isto com a sua Federação Desportiva da modalidade. Por exemplo, se tivermos a Liga Universitária de Basquetebol, temos novos federados, temos uma Liga Universitária a decorrer a primeira, segunda e terceira divisão e, ao mesmo tempo, é bom ser campeão nacional universitário, põe toda a gente mais ou menos ao mesmo nível, porque são atletas que não estão nestas divisões, mas pode ser interessante para uma universidade, por exemplo, para a Universidade do Minho, meter 2 atletas na terceira divisão e meter um atleta na segunda divisão. Pode ser esse o reward, o prémio, por exemplo. Eu acho que ganharíamos todos com isto, sem deixar de, eventualmente, ter alguns momentos mais festivos e de competição para dar a oportunidade a todos também de representar a sua instituição, um convívio, uma taça, um fim de semana, até para justificar a participação dessa gente numas universidades a representar o seu país. Portanto, é mais ou menos esta ideia que deixo aqui, para além de, e sem deixar de perder aquela que é mais importante, que é tentar receber a maior parte dos estudantes que querem fazer desporto no nosso sistema, principalmente o mais preocupante é aqueles que não fazem absolutamente nada, mas aí a instituição de ensino superior tem que colocar no seu programa de ensino a atividade física e o desporto e criar condições materiais e humanas para receber este manancial. Imaginem um país que investe milhões e milhões de euros por ano numa disciplina que se chama Educação Física. O objetivo é promover a prática desportiva ao longo da vida e a primeira barreira que encontra quando chega à universidade é não ter espaço, não ter um programa para fazer atividade física de forma regular. Claro que é aqui que se perde a maior parte dos praticantes desportivos em Portugal e é aqui que nós, se queremos aumentar o número de praticantes de atividade física e de desporto em Portugal, é aqui que temos que apostar. É não perder este manancial de gente que vem, cheio de ambição, a pensar em, eu ia dizer sexo, drogas e rock and roll, quem está online não é bem esta ideia, mas que se queira divertir, queira ter uma experiência universitária, mas uma experiência universitária completa. E só uma experiência universitária completa também se tiver a parte ligada à saúde, ao desporto e à atividade física. Muito obrigada. Já vamos desenvolver alguns dos temas que lançou na sua intervenção tão rica. Muito obrigada. Passamos agora então à nossa conversa, ao nosso debate. Política de desenvolvimento do desporto universitário. É este, desculpa uma expressão, o gancho que nos faz estar aqui hoje a conversar, a debater e a pensar no futuro. A dimensão do desporto universitário nós sabemos que não é apenas e só um aluno universitário que pratica desporto, tem muito mais do que isso, mas os nossos convidados irão seguramente dar a sua opinião sobre este assunto. Da minha esquerda, por aqui fora, os nossos convidados são o Ricardo Nora, que foi presidente da FADU e é membro da Comissão de Controlo da EUSA. Filipe Godinho, também ex-presidente da FADU e pró-reitora de Desporto da Universidade de Coimbra. Pedro Dias, fundador, ex-presidente e ex-vice-presidente da FADU e secretário de Estado do Desporto. Diogo Braz, atual presidente da FADU. E Fernando Parente, que já ouvimos, ex-vice-presidente da FADU e secretário-geral adjunto da FISU, não sei se é adjunto, se é vice-secretário-geral da FISU. Eu vou começar, se me permitem, pelo Sr. Secretário de Estado, porque a pergunta que gostava de fazer é como é que nós podemos posicionar em Portugal e atualmente o desporto universitário como um mero veículo de captação, de guardar alguns jovens atletas que chegam à universidade, grande parte deles, e abandonam a prática desportiva, como um meio para fomentar o alto rendimento, como uma forma de poder potenciar alguns campeões que não o são até agora e que podem vir a representar mais e melhores o nosso país. Sr. Secretário de Estado, como é que o desporto universitário se pode posicionar ou se deve posicionar, ou até se posiciona, depende da opinião que nos der agora, no universo que é Portugal?
tem, por favor, o microfone. Eu não sei se está ligado, se não, peço-lhe o favor de carregar no botãozinho. Eu acho que já está. Está. Muito boa tarde. Agradeço o convite para estar aqui, a partilhar aqui com amigos. Muito bem. Eu diria que o enquadramento do desporto no ensino superior deve ser idêntico àquele que nós consideramos para o desporto na escola. Não deverá ser diferente. Como há muito tempo da opinião que foi aqui expressa pelo Fernando Parente relativamente àquilo que deve ser o espaço na escola e a relação que tem com a prática desportiva. Se no primeiro ciclo, no segundo ciclo, terceiro ciclo e secundário nós temos a educação física obrigatória, ou seja, todas as crianças têm acesso a um programa nacional que visa transmitir e dotar um conjunto de fundamentos motores, de estimular a prática desportiva também, porque o programa é vasto. Isso é um aspecto, a educação física. Temos também um programa na escola que oferece às crianças prática desportiva fora desse contexto. O denominado, eu gosto mais de o denominar como desporto na escola, e esse programa, essencialmente, no nosso ponto de vista, e é nesse caminho que estamos a caminhar, a estratégia do desporto na escola já foi apresentada internamente e será apresentada muito brevemente, aponta muito naquilo que é a orientação que o Plano Nacional de Desenvolvimento Desportivo nos apresenta, que é aumentar o acesso à prática desportiva, ou seja, aumentar o número de pessoas que praticam desporto de forma regular, especialmente os mais jovens, tornar esse acesso mais democrático. O Parente foi muito simpático na referência que fez, mas eu diria que deveríamos continuar a proporcionar num contexto de excelência que é a escola, e quando eu me refiro à escola é exatamente igual ao ensino superior, com algumas diferenças neste momento, relativamente à obrigatoriedade de não existir prática desportiva no ensino superior, mas de podermos, nos dois contextos, termos programas principalmente destinados àqueles que não têm prática desportiva regular. E é dentro deste enquadramento que eu acho que é importante estarmos todos alinhados. Na construção do plano, eu penso que houve consenso relativamente a este tema, que é muito importante que nós consigamos democratizar o acesso à prática desportiva na escola. No ensino superior, o princípio deverá, no meu ponto de vista, ser exatamente o mesmo. Não exigir, desculpe interrompê-lo, não exigir medalhas, porque temos atletas universitários que são, por exemplo, campeões da Europa e campeões do mundo nas suas modalidades. Sim. Eles, por exemplo, esses estudantes do ensino superior, muitos deles, neste momento, até estão na escola também, enquadrados pela Unidade de Apoio ao Desenvolvimento na Escola. Nós sabemos quem são. Os que estão no ensino superior estão matriculados, são alunos, e nós gostaríamos que todos os nossos atletas de alto rendimento, já agora, aproveitar, tivessem exatamente matriculados no ensino superior e fizessem, durante a sua carreira desportiva, a formação superior. Dessa forma, seguramente que nós preparávamos o pós-carreira de uma forma tranquila, durante a sua carreira desportiva, e acho que é um caminho que todos deveremos estar conscientes da importância que tem e da necessidade de termos aqui uma intervenção todos articulada, mas acho que é o caminho. No meu ponto de vista, este é o caminho, e a forma mais efetiva que nós temos de ajudar nessa transição de pós-carreira é exatamente fazer este percurso. Os que têm esse estatuto, ou seja, os nossos jovens de maior potencial
que atingem o alto rendimento desportivo, na contratualização que temos com as federações e com os próprios, deveremos ter este objetivo como um objetivo a cumprir. As instituições de ensino superior aqui não participam ativamente até o aluno entrar. Mas a partir do momento que ele ingressa numa instituição de ensino superior e é um aluno que tem este perfil, podemos e devemos ter uma atenção particular, assim como já estamos a ter há 10 anos, há uma década, com os jovens com este perfil que estão na escola, através das unidades de apoio ao alto rendimento da escola. Por isso é que, dentro de umas semanas, poucas, termina o projeto piloto e esperamos que a implementação, a partir do próximo ano letivo, da extensão do programa da ZOAR ao ensino superior, seja uma realidade e, desta forma, os alunos do ensino superior que têm esse perfil tenham exatamente o enquadramento. Como também já foi dito anteriormente, isto depois às vezes é complicado porque nós vamos repetir, porque, como diz o outro, vemos da mesma partilha, então, por vezes, mas para não ser repetitivo. Mas a repetição também faz bem. Sim. Estamos a dizer, os jovens. Exatamente, para nos contrariar. Como aqui foi referido, temos aqui um tema sério, que é a chegada ao ensino superior. Para os que praticam, que trazem hábitos de prática na escola, através do desporto na escola, para os que trazem hábitos de prática no clube, mas se deslocam, há aqui várias condicionantes. E aquilo que nós precisamos é melhorar aqui a recepção e a integração destes jovens quando chegam ao ensino superior. As coisas naturalmente que são muito melhores. Eu recordo-me que quando ingressei no ensino superior, em 1988, a Filipa, o Ricardo e o Diogo ainda não eram nascidos. Mas eu ingressei na mesma universidade onde o Ricardo estudou e não havia nenhuma instalação desportiva. Neste momento, existe uma licenciatura em Ciências de Desporto, existem instalações desportivas, e isto aconteceu em várias instituições de ensino superior. As coisas evoluem. Mas o mais importante, além das instalações, nós precisamos, naturalmente, dar aqui mais alguns passos. Como já foi referido, naturalmente que temos que ter profissionais, temos que ter programas, mas precisamos também, e nós temos consciência, que há aqui um aspecto que é do foro mais da autonomia das instituições de ensino superior, de considerar na estratégia das instituições de ensino superior o desporto como uma atividade importante na formação integral dos seus estudantes. Isso sendo uma realidade que já o é em várias instituições de ensino superior, as coisas vão acontecer. Só que nós estamos num tempo em que o tempo não existe. Isto tem que acontecer na hora. E isto não é assim, mas eu penso que esta conjugação, darmos aos jovens que chegam ao ensino superior essas oportunidades de dar continuidade à prática desportiva, estarmos preparados naturalmente. Precisamos de instalações, precisamos de programas, precisamos de profissionais e precisamos de articulação. A referência que foi feita relativamente ao alto rendimento, eu recordo-me, mas isso serão sempre exceções, mas eu recordo-me que vivenciei um jovem que ingressou na altura na Universidade da Beira Interior com 18 anos, não sei se ele já tinha 18 anos na altura, que cabo-verdiano, foi internacional português de basquetebol, que quando chegou ao ensino superior, foi para o interior, para a Universidade do Interior, quando chegou ao ensino superior, não trazia hábitos de prática federada, mas com a altura que ele tinha, 2,04 metros, naturalmente que foi logo identificado como um potencial jogador de voleibol, de basquetebol, mas ele disse que gostava de basquetebol. Então, a Universidade, felizmente, tinha basquetebol para lhe disponibilizar. O universitário, ele treinava 2 vezes por semana na Universidade. E, durante umas semanas, ele fez os treinos na equipa da Associação Académica
e foi participar num torneio de apuramento dos campeonatos nacionais universitários e foi observado pelo diretor regional de basquetebol, o Semi, que quando o viu, disse: Temos aqui um diamante. Com esta altura, e eu disse assim: não há problema nenhum, ele tem esta altura, joga aqui na equipa da universidade, mas ele não é federado, não tem clube. Mas isto tudo. Então, esse jovem foi convocado para a Seleção Nacional de Cadetes, não tinha clube, e teve a oportunidade de ir ao estágio na Figueira da Foz, transportado por motorista do Sr. Reitor da Universidade, participou no estágio e a partir daí iniciou um percurso. Este poderá, no meu ponto de vista, isto é uma exceção, mas há mais situações destas, isto para dizer, pelo facto de existir oferta de basquetebol naquela instituição, para universitários, que iam 2 vezes por semana trabalhar, esta situação aconteceu. Se ela não existisse, a prática... Não havia de todo possibilidade. Elisenda. É verdade. Muito bem. Diogo, eu vou pedir agora, por favor, que pegue no seu microfone azul e que veja se está ligado. O atual presidente da FADU deve deparar-se com vários problemas, com várias situações que precisa de resolver, obviamente. A minha pergunta é: quais são os principais desafios que a FADU hoje enfrenta? Ou seja, já ouviu falar no que existe internacionalmente, já ouviu falar nas intenções e naquilo que se pretende, como será seguramente através do governo, aquilo que se pretende para o desporto universitário. Agora a minha pergunta é: o que é que o presidente da Federação Académica do Desporto Universitário precisa para ontem? Bom, antes de mais, muito boa tarde a todos e obrigado pelo convite para estar aqui um bocadinho a partilhar, mas acima de tudo também a reter conhecimento. Estamos sempre a aprender e então nós jovens é um gosto enorme também aproveitar estes momentos para partilhar e acima de tudo para conseguirmos beber cada vez mais informação que nos será certamente muito útil nos nossos dias e no futuro. Mas dizer que o nosso objetivo atualmente na FADU é claro, que é conseguirmos ter cada vez mais estudantes de ensino superior com prática de atividade física. Deixe-me só interrompê-lo para fazer esta pergunta. É importante para a FADU ter esse número a aumentar de estudantes universitários com prática de atividade física, ou é ainda mais importante ter campeões no ensino superior? Eu diria que ambas são importantes. No entanto, o nosso foco em si está em conseguirmos ter cada vez mais estudantes de ensino superior com prática de atividade física. Esse é efetivamente o nosso objetivo, sendo que os estudantes de alto rendimento que conquistam medalhas acabam por ser um complemento, ou seja, acabam por ser um complemento de um trabalho que eles realizam durante o seu cotidiano, o seu dia-a-dia, que não deixa de nos orgulhar, não deixa de não querermos e fazermos também ambicionar ter cada vez mais estudantes atletas com esse mesmo perfil. Mas dizer que, felizmente, ao longo do tempo, ao longo dos anos, o número de estudantes atletas que temos federados, digamos assim, na FADU tem vindo a incrementar. Isso também resulta de um trabalho que tem vindo a ser feito por parte da FADU, mas também de um incremento no que concerne ao nível de sensibilização, de trabalho em si das próprias instituições de ensino superior, dos clubes FADU, para com esta importância de valorização do desporto acima de tudo. E, portanto, não posso deixar também de corroborar esta ideia que o Sr. Secretário de Estado acabou de mencionar, de que o desporto tem que ser cada vez mais uma prioridade no seio das instituições de ensino superior. Numa altura em que falamos muito de saúde mental, de problemas, efetivamente, números ligados à obesidade estudantil, digamos assim, o desporto acaba por ser um medicamento perfeito para conseguirmos combater esses mesmos indicadores. E, portanto, o nosso trabalho internamente na FADU também tem sido muito nesse sentido. Nós lançámos recentemente o nosso programa de fomento Mais DU, que iniciou e começou a ser construído no mandato do Ricardo Nora e que nós, efetivamente, abrimos candidaturas recentemente e terminou agora, no final de abril, o primeiro prazo de candidaturas, mas
Resumindo, basicamente o programa permite que os clubes FADU, as instituições de ensino superior, possam candidatar as suas atividades de desporto informal, digamos assim, no seio das diversas instituições de ensino superior, para conseguirem, efetivamente, ir buscar recursos para ter cada vez mais atividades nesse mesmo sentido. O objetivo é claro e é único, é termos cada vez mais estudantes do ensino superior com prática desportiva regular. As questões do alto rendimento acabam por ser um acréscimo em si, ou seja, claro que nos orgulha muito. Nós participámos, por exemplo, nas universidades da China, tive a oportunidade também de estar com o Ricardo, que acabou por ser o ano em que temos mais medalhas numas universidades em Portugal. O ano em que Portugal teve mais medalhas numas universidades, conquistando 7 medalhas, inclusive o João Coelho conquistou o referencial, a qualificação para os Jogos Olímpicos nessa mesma universidade. Mas eu, quando lhe faço esta pergunta, tem um bocadinho a ver com é muito bom ter referências de alto rendimento na universidade e no desporto universitário, mas se por um lado pode motivar outros estudantes à prática desportiva, também os pode afastar porque não conseguem chegar onde esses atletas já chegaram. Eu penso que essas referências acabam por ser os nossos embaixadores do desporto universitário, que passam a palavra, acima de tudo, que conseguem efetivamente transmitir a mensagem de que é possível conciliar a vertente desportiva com a vertente académica. Esse é o principal fator e que valorizem muito a carreira dual. No entanto, claro que acabam por ser referências, os embaixadores em si deste setor, o que, na minha ótica, acaba por ter uma influência positiva para com todos aqueles estudantes do ensino superior, todos aqueles colegas, permitam-me dizê-lo desta forma, que possam efetivamente juntar-se a esta causa, mas acima de tudo que tenham e que aproveitem o desporto no ensino superior, também como um ambiente de fortalecer laços, um ambiente de bem-estar, porque acima de tudo é isso que o desporto universitário acaba por ser. O ambiente em si de amizade. E agora lembro desta questão que o Fernando falou, da questão das ligas universitárias. Brevemente estamos a trabalhar nesse processo, brevemente será também uma novidade que iremos avançar. Acho que a FADU está neste momento em condições de dar esse passo e de avançarmos nesse mesmo sentido. Está a ser efetivamente construído um projeto para brevemente também apresentarmos em parceria, em cooperação com os nossos clubes, naturalmente, para que consigamos dar esse mesmo passo devidamente sustentado e conseguimos aqui criarmos mais momentos competitivos nesse sentido. Muito obrigada. Filipa, o desporto universitário é hoje suficientemente valorizado pelas instituições de ensino superior que não têm vocação para o desporto? Quer dizer, isto passando, assumindo um bocadinho aquilo que é o meu papel atual e sendo proreitor de uma universidade que felizmente tem essa característica, portanto tem uma faculdade de desporto e, aliás, sempre assumiu o desporto como uma estratégia, inclusivamente o desporto é um pilar estratégico do atual reitor, já era no anterior, e portanto fica difícil para mim dizer que as outras não fazem. Efetivamente o que eu consigo observar é que há cada vez mais instituições de ensino superior que estão despertas para isto e que estão a assumir o desporto até aquelas que não têm. Aliás, temos aqui um exemplo muito bom, que é a Universidade do Minho. Temos aqui o Fernando Parente e ele também já, aliás, o Pedro Dias também fez. E peço desculpa que eu nem disse boa tarde, comecei logo a responder, deixa-me dizer boa tarde a todos. E eu lembrei-me agora porque falei aqui de duas pessoas e queria dar a nota de que, como o Sr. Secretário de Estado começou por dizer que estamos em família e que somos amigos, eu vou tratar aqui os anteriores presidentes e o atual presidente pelos nomes, que é sempre mais fácil estarmos assim de uma forma mais informal. Dito isto e fazendo este parênteses, regressando à minha resposta, por exemplo, a Universidade do Minho não tem o curso de desporto e é um excelente exemplo de uma universidade que sempre priorizou o desporto e que fez esse papel e que teve atletas, aliás, falávamos aqui um bocadinho há pouco de atletas que acabam por fazer muito aquilo que é o seu percurso dentro da universidade. A Universidade do Minho tem exemplos de atletas que, se não fosse criar a universidade, não tinham conseguido alcançar patamares. Na sua opinião, este modelo universitário português
vamos falar de uma forma mais lata, acaba por favorecer uma conciliação entre a vida académica e a prática desportiva. Sem dúvida, porque, sobretudo nestas instituições de ensino superior que têm instalações desportivas, que já começam a ser cada vez mais, ou muitas delas que não têm, mas encontram espaços que possam fazer esse papel, cada vez mais há esta preocupação em permitir que haja espaços para praticarem e, portanto, ajudarem nessa conciliação. O Pedro há pouco falava muito bem da questão das unidades de apoio ao alto rendimento, que vêm aqui reforçar e vêm, na minha opinião, apesar de termos um projeto piloto a decorrer, e se calhar as instituições que estão envolvidas nesse projeto piloto são aquelas que já tinham condições para dar aos estudantes esta possibilidade de conciliação das carreiras, mas acaba por ser um projeto piloto que demonstra que é efetivamente possível fazer esse trabalho em outras instituições de ensino superior. E, portanto, a Universidade de Coimbra tem uma responsabilidade muito grande, não é? Sente este peso dessa responsabilidade, porque, efetivamente, estamos muito empenhados em que este projeto piloto corra muito bem. Há uma interajuda muito grande, cada vez mais, entre as instituições de ensino superior, para podermos partilhar boas práticas, para nos ajudarmos umas às outras, para que, efetivamente, consigamos que isto vingue, porque isto é bom para o desporto universitário, é bom para o ensino superior em Portugal e, acima de tudo, é bom para os nossos estudantes. Existe também para além desta questão que o Pedro falava há pouco, da transição entre o ensino secundário e o ensino superior, existe também entre instituições de ensino superior. E, portanto, também é importante que eles consigam ter as mesmas condições entre instituições de ensino superior. Era aí que eu queria chegar também, nessa transição entre o secundário e o ensino superior. Na sua universidade, por exemplo, sente que há um fosso para os estudantes ou que têm pouca prática desportiva, apesar de ser obrigatório no ensino secundário, têm menor apetência para o desporto, para depois entrarem na universidade e quererem continuar a prática desportiva? Eu concordo com as opiniões que já foram dadas aqui, que é, eles não têm todos que ir competir. Portanto, existem aqui várias oportunidades nesse período em que eles podem agarrar uma oportunidade. Portanto, temos o desporto universitário e, no nosso caso, a Associação Académica de Coimbra tem esse papel. Portanto, temos o desporto universitário e a responsabilidade da universidade, no nosso ponto de vista, disponibilizarmos as condições para que eles façam esse trabalho. Portanto, as instalações do Estado Universitário são gratuitas para a prática do desporto universitário, mas depois a Universidade de Coimbra acaba por ter uma série de outras hipóteses para eles praticarem. Nós temos, por exemplo, os Jogos da Universidade de Coimbra. Há muitos estudantes que não têm jeito nenhum e que estão lá porque os amigos se juntam, afinal do dia vamos treinar, porque eles não têm qualquer custo, eles juntam-se por amizades, por cursos. Temos os estudantes internacionais, é muito importante falar também disso, que acabam por ter ali uma oportunidade para fazer amizades, portanto há todo este cariz social. E eles ali, no final do dia, não estão preocupados se ganham uma medalha. Obviamente toda a gente quer ganhar, mas há muito este companheirismo, há muito o espírito social, e depois há muitos estudantes que vão para o pavilhão, que não vão praticar, mas que estão nas bancadas a fazer claque. E, portanto, todo este espírito criado à volta desta prática desportiva é muito importante. Muitos deles nunca praticaram. Às vezes alguns vão só para o banco fazer treinadores, supostos treinadores. E, portanto, há espaço para tudo. Nós até adotámos uma atividade que eu tenho que confessar que não começou na Universidade de Coimbra, mas que foi uma ideia excelente. Foi iniciada na Universidade do Porto, que era a pausa mais ativa. O nome deles é diferente. E nós começámos a fazer na Universidade de Coimbra. Nós temos praticamente todos os gabinetes, e isto aqui não é estudantes, mas é todo o corpo docente e corpo técnico a solicitarem-nos para fazer. Este ano vamos começar nos exames, ou seja, antes dos exames eles têm a oportunidade de fazer uma pausa mais ativa, ou seja, fazerem alguns exercícios de, obviamente não estamos a falar de, aquilo é basicamente para eles terem hábitos de algum tipo de exercício, estamos a falar de coisas que eles fazem com a roupa que levam para o trabalho, ou que levam para os exames neste caso. Mas que não impede de poderem... Mas que eles praticar um bocadinho, fazer um bocadinho de atividade física. E a ideia é que eles sintam os benefícios que têm para a pessoa, não é? Esta prática, e que aquilo seja uma porta ou uma janela para eles eventualmente terem gosto por fazer outra coisa qualquer e perceberem qual é o impacto no seu bem-estar. E há bocado eu estava a falar da questão da saúde mental quando o Parente estava a falar do Healthy Campus, porque efetivamente os tempos e recentemente a questão obviamente da pandemia, da Covid-19, mas até esta questão de estar dos jovens, as taxas de obesidade que o Diogo falou,
a questão de estarem muito neste imediatismo do querer o telefone, das coisas rápidas, nós temos que efetivamente ter esta preocupação também com a saúde mental deles, e o desporto é, sem dúvida, uma forma de auxiliar também nesse ponto. Eu vou ser agora um bocadinho provocadora antes de passar ao Ricardo, ainda para a Filipa. É óbvio que a questão da saúde mental é determinante, é fundamental, mas consegue-se numa instituição de ensino superior travar hábitos, ou conseguem-se travar hábitos que já vêm desde crianças, estar sempre no telemóvel, os jogos de computador, isso já vem, se calhar, mesmo com prática desportiva paralela ou não, mas em princípio sim, não é? Na escola, consegue-se travar isso no ensino superior? Uma digamos, dos braços, dos ramos aqui das unidades de apoio ao alto rendimento é exatamente nós termos aqui uma ponte com os serviços académicos e com a questão e com as equipas que fazem exatamente este acompanhamento. E, portanto, quanto mais não seja, o desporto, e seja através das unidades de apoio ao alto rendimento ou seja através de qualquer atividade física, permite que nós tenhamos contacto com eles. Temos também o revés, não é? Ou seja, temos estes gabinetes que nos identificam os estudantes que podem ter ali alguns sinais. E, portanto, eu acho que estes projetos, estes trabalhos conjuntos, quase que nós estamos nas mesmas instituições de ensino superior, mas elas são tão grandes que às vezes é difícil trabalharmos em conjunto. E, portanto, estes programas, o queremos fazer iniciativas, o nós, quase de alguma forma, termos algum contacto com eles, seja de que forma for, e é algo que eles gostem, vai-nos ajudar a identificarmos cada vez mais estes focos e tentarmos de alguma forma ter efetivamente medidas para atuar. E, portanto, é difícil contrariar hábitos, mas também já há muitos deles que procuram ajuda. E, portanto, eu acho que nós temos de ter as portas abertas, temos que identificar, temos que estar atentos e temos que conseguir ajudar dentro daquilo que são as nossas possibilidades e, obviamente, só vai ajudar quem quer ser ajudado, mas também esse é o nosso papel. Ricardo, como é que deve ser pensada a articulação entre o desporto universitário e o desporto federado? Como é que, na sua opinião e pela experiência que tem, deve ser pensada esta articulação? Em primeiro lugar, muito boa tarde a todos e a todas. Agradecer o convite, agradecer a organização desta iniciativa, da escolha do tema, desta pertinência e falar quase no fim já é um pouco ainda mais fácil. Ainda falta muito, vamos falar mas, e concordando já com tudo aquilo que já foi dito, muito daquilo que já foi falado, esta família quase que nós costumamos muitas vezes chamar de desporto universitário, vamos falando muitas vezes, vamos concordando muitas vezes, também se calhar pelas gerações, às vezes vamos discordando também. E discorda de alguma coisa que foi dita aqui até agora? Um bocadinho. Já temos tempo. Mas esta questão, que também já foi muito falada, para nós que passamos por esta vertente do desporto universitário, uma série também de intervenientes que passaram pelo desporto nacional, é muito claro que o desporto universitário também bebe muito daquilo que é o desporto nacional. As falhas que às vezes o desporto nacional tem e que aquilo que às vezes algumas lacunas que as nossas federações têm, há muita coisa que acontece e passa também para aquilo que é o desporto na escola, o desporto universitário. Ainda há pouco estávamos a falar de hábitos que os nossos jovens, as nossas crianças, às vezes levam para o ensino superior. Como é óbvio, nós nunca falamos, o Sr. Secretário de Estado tem apresentado planos estratégicos para o desporto, temos falado ao longo dos anos, falámos, eu ainda como Presidente da FADU e Secretário de Estado, uma série de que nunca era atacar na pirâmide, não era no desporto universitário. Tínhamos que começar muitas vezes na base, nas nossas crianças. E como é óbvio, é um trabalho que tem de se fazer em conjunto. A FADU é esta questão multidesportiva e que o Parente falava há pouco da questão internacional, da FISU e das dificuldades que a nível internacional a FISU às vezes tem e que a FISU, a Federação Internacional, tem, a nossa Associação Europeia de Desporto Universitário tem, a FADU tem a nível nacional, e da dificuldade muitas vezes que é articular, mas também o benefício que é ser esta federação multidesportiva e deste trabalho conjunto que se faz de todos os agentes do nosso desporto
E é um trabalho que é feito em conjunto e que deve ser feito em conjunto e que dá muito trabalho, mas que é preciso que quando fazer planos estratégicos, não só para o desporto universitário, mas que cada federação a nível nacional tenha também como foco nos seus planos estratégicos a menção e este trabalho e a importância daquilo que é o desporto universitário. Também já aqui foi hoje muito falado de que hoje em 2026 e 2026, no meu tempo também, que é bastante recente, como fui presidente da FADU, é muito diferente aqui dos dois senhores de 1990. E ainda bem. E ainda bem que foram eles. E ainda bem que foram eles que mencionaram isso, porque nós às vezes dizemos sempre assim, no nosso tempo é que era. E ainda bem que foram eles que mencionaram isso. Porque, efetivamente, eu, no tempo que eu fui presidente, e vejo hoje, às datas também de hoje, e na percepção que vi, ainda era eu presidente da Ação Académica na Universidade do Interior, ainda nem era, acho que estava a entrar no ensino superior quando a Filipa era presidente, e efetivamente são tempos diferentes e são tempos que vimos uma mudança de mentalidades de uma série de intervenientes, seja ao mais alto nível daquilo que é as nossas federações esportivas, àquilo que é ao mais alto nível do nosso governo, mas muito ao mais alto nível das nossas instituições de ensino superior. É um trabalho que é feito e que às vezes parece que é uma formiga, em que de levar, muitas vezes tive essa oportunidade, de levar vice-reitores, reitores a provas internacionais, a dizer que era importante ter aquela prova no nosso país, em que era importante alavancar esta modalidade, em que era importante que estes atletas e que estes jovens tivessem esta oportunidade, e esse é um trabalho que se vai fazendo e que a FADU tem feito ao longo dos anos, e ainda bem. Eu fugi aqui um bocadinho ao tema, mas já vai ter a oportunidade de mas ainda há 2 semanas tive a oportunidade, porque fiz parte na altura da Comissão Técnica do programa, para o Programa de Promoção da Saúde Mental no Ensino Superior, e tive a oportunidade de estar na plateia e ver o Diogo Brás num painel que foi desenhado pela tutela com o ensino superior e da educação no nosso país. E antigamente, e na altura quando foi desenhado esse programa, acho que 21 ou 22, não era tão claro que o desporto universitário tinha que ter um papel na saúde do ensino superior, ou na saúde, na promoção da saúde mental. E hoje, no novo programa que o Governo está a lançar, ainda bem que o desporto universitário tem esse papel, e que está a ter esse papel, e que deve ser alavancado nas nossas instituições de ensino superior. E desde esse ano, de 5 anos para cá, efetivamente, já são muitos mais para os reitores, muitos para os presidentes e vice-reitores com a área do desporto e saúde e bem-estar, e ainda bem no ensino superior. Muito bem, eu vou pedir então ao Fernando uma opinião, porque já nos deu muitas pistas, mas eu gostava muito de lhe fazer esta pergunta. Sabemos que a Academia abre portas a estudantes do secundário. Há muitas instituições também do secundário que pedem, quando os alunos estão naquela fase de transição para o ensino superior, pedem para conhecer, pedem para perceber como é que funciona, pedem para poder visitar. Isto faz sentido para o desporto? A Academia abrir as portas para os alunos mais novos, mesmo que não ingressem na área do desporto especificamente? Bem, eu posso falar um pouco da experiência que tivemos na Universidade do Minho, o tipo de programas que tínhamos, e tínhamos, acho que 21 programas diferentes. Um era especificamente direcionado para as escolas secundárias. E durante a semana de aniversário da Universidade do Minho, realizávamos torneios com o desporto escolar, com a delegação Braga do desporto escolar, em quase todas as modalidades. Fazíamos torneios, abríamos as portas da universidade e os miúdos vinham praticar desporto. Mas foi sempre uma lógica, e o sucesso do desporto da Universidade do Minho durante algumas décadas foi o facto de trabalharmos portas abertas. E também, e principalmente, com os clubes da região. Começámos a ser vistos de uma forma completamente diferente, parceiros, e se abrimos as portas, temos as portas dos nossos vizinhos também abertas. Foi uma experiência muito interessante que tínhamos em contactos regulares com o desporto escolar,
e é uma das abordagens que as instituições de ensino superior podem fazer, é usar as suas instalações, os seus meios, para estar mais próximos dos seus futuros clientes. E mesmo em algumas atividades do desporto escolar, convidávamos as federações, e neste caso as associações regionais, e faziam detecção de talentos. Lembro-me que saiu Susana Carvalheiro, é este o nome, de uma miúda de basquete, um torneio 3 contra 3 na Universidade do Minho de Basquetebol. Lá está, mais uma vez pela altura. Ninguém olha para os mais baixos, é uma tristeza. Mas as instituições de ensino superior podem resolver esse problema a nível local. A nível nacional, nós temos uma estrutura governamental que trata do desporto na escola e uma estrutura associativa que trata da parte do ensino superior, mas há muitos modelos em muitos países que têm uma federação do desporto escolar e universitário, tratam como governamental. Tem vantagens, mas também tem certamente algumas desvantagens. Mas no nosso modelo é possível criar interdependência, é possível o escolar, o clube e o universitário estarem integrados na mesma lógica. As federações desportivas têm utilidade pública, mas às vezes não parece, e afastam-se da escola, porque não têm divisões escolares e divisões universitárias, como a FADU agora vai tentar, pelo menos com uma federação, e trabalhar em conjunto, aumentar o número de praticantes desportivos e ter aqui uma lógica de progressão desportiva e dar a todos a possibilidade de poder compatibilizar os estudos com o desporto. Há bocado estávamos a falar sobre, só um pequeno reparo aqui, estávamos a falar sobre as barreiras às vezes as barreiras que colocamos ao desenvolvimento desportivo e ao número de praticantes. O meu clube é a Associação Desportiva da Estação, que é um clube de futebol da Arquiteira, de um formado. Tem 10 escalões de formação. A Estação nem sequer tem equipa sénior. Normalmente os clubes têm uma equipa sénior e 10 escalões de formação. Para onde é que vai esta malta que se perde? Não tem continuidade. A escola não devia ser a resposta. Acabam por se perder milhares e milhares de praticantes todos os dias. E para onde é que vai esta gente toda? Então, chegando à universidade, se não há oferta, se não há competições, se não há ligas internas, como no caso de Coimbra, como algumas instituições já fazem muito bem, também a Universidade de Aveiro, a Universidade do Minho com o Troféu Reitor, e curiosamente são as ligas onde os estudantes mais se identificam, porque são os colegas que estão a jogar, por isso é que há procura. Tem mais assistência uma liga interna de uma universidade do que um campeonato nacional universitário. É aí aquilo que a Filipe acabava por dizer, das claques dos colegas que vão fazer ao federado. Para os recintos, claro. Eu, antes de começarmos esta conversa, muito agradável, eu pedi a cada um dos nossos convidados que se sentisse à vontade para interromper quando entendesse. Portanto, se virem que alguém está a interromper alguém, é mesmo porque combinámos assim. Eu vou continuando a fazer perguntas, mas para não ficarmos aqui à espera, quando o Ricardo dizer que não concordava com algumas coisas que já tinham sido ditas antes, podemos obviamente dialogar, desde que deixemos quem está a falar acabar o seu raciocínio. Sr. Secretário de Estado, a questão da inclusão, que é uma questão fundamental, que é determinante na nossa sociedade, e quando eu falo em inclusão, falo também em inclusão desportiva no desporto, pode ser combatada com um desporto universitário com mais força, com mais presença em Portugal? Eu diria que, pelos indicadores que temos, a escola, e eu vou aproveitar para fazer aqui um parênteses, tento evitar referir-me a desporto universitário e a desporto escolar. Desporto na escola? Um desporto no ensino superior. Porque é desporto. Estamos a colocar uma barreira adicional em termos de semântica que às vezes nos bloqueia. Parece que estamos a falar de coisas diferentes, mas é um desporto. Na sua opinião, faz sentido aquilo que o Fernando Paredes dizia há pouco em relação a quem tutela o desporto para os mais novos e o desporto para os que estão na universidade? Eu acho que recordo aqui, hoje por acaso, estou-me a recordar, o Fernando estava a falar nisso, eu estava-me a recordar de um almoço que tive com ele, com o Fernando Paredes e o José Manuel Constantino, aqui há uns anos atrás, e esse era um desafio que ele tinha para lançar a gente mais jovem, não é? E nós estávamos os dois naquele dia a almoçar com ele. Estávamos exatamente a dirimir os aspectos positivos, eventualmente negativos, de uma situação como esta. Mas aqui nós
o mais importante é, vamos lá ver, estamos todos conscientes de qual é que é o nosso enquadramento. Quando estamos no ensino superior, quando estamos no clube, ou quando estamos na escola, ou seja, qual é o enquadramento? A prática feminina, se nós olharmos para os indicadores de prática feminina do desporto na escola, eles estão muito próximos, masculino e feminino. Isto não acontece no clube, mas acontece na escola. No ensino superior, se nós tivéssemos, que não temos a mesma oferta que temos na escola, mas no ensino superior eu acredito muito seriamente que teríamos indicadores de prática também muito equivalentes, 50% ou muito próximo disso. Por isso, não há aqui um problema. Eu acho que o facto de nós ter na escola e no ensino superior, o tema aqui poderá ser, neste momento, para termos 33, sensivelmente, um em cada 3 federados é feminino. Neste momento, dos 844 mil federados, nós temos aproximadamente 33%. Em algumas modalidades, nós poderemos ter aqui um tema de oferta. E nós sabemos, há aqui algumas barreiras a desconstruir, mas a prática feminina está a fazer um caminho, estamos com 33%, mas acredito que sempre a crescer, ou seja, a reduzir a diferença entre a prática no federado, tendo consciência de que, olhamos para a escola, é mais ou menos 50%, anda muito próximo. E no ensino superior a mesma coisa. Se nós tivermos programas, hoje estive numa reunião em Coimbra, estávamos a passar no estádio universitário de Coimbra, não sei se foi o parente ou o Duarte que disse, não, este ali a decorrer o vosso torneio, 2 equipas femininas, 2 jogos a decorrer em simultâneo, modalidade coletiva, 4 equipas femininas. Na sua opinião, o que é que tem provocado este crescimento que é de facto real do desporto no feminino? A prática na escola ou a melhoria da qualidade em cada uma das federações, das suas praticantes e dos resultados que obtêm? Todos contribuem. Eu acho que em casa é um aspecto que muitas vezes nós não valoramos, mas este é um aspecto que também nós sabemos que a família também tem aqui um papel importante. E eu acho que isso está-se a desconstruir. Eu acho que mais alguns anos e não teremos essa barreira. E, eventualmente, se houver outra barreira, no acesso à prática desportiva será do lado da oferta. E se ela não existir, então isso será um tema sério. O que estamos todos, de uma forma articulada neste momento, a fazer é tudo fazermos para que consigamos aumentar a oferta de prática desportiva feminina na célula base do desenvolvimento desportivo, que é o clube, porque nós sabemos que na escola e no ensino superior, ela existindo, nós estamos absolutamente em paridade. Isto é extraordinário e posiciona-nos e leva-nos a querer e a concluir que é um tema nosso, dos dirigentes, das famílias, nós conseguirmos no clube termos este mesmo comportamento. Diogo, há abertura por parte de clubes, que nós sabemos que são as instituições que mais instalações desportivas têm e que permitem a prática de desporto, associações, até federações, outras instituições de ensino superior, para que os atletas do ensino universitário ou os estudantes do ensino universitário possam, de facto, ter mais acesso ao desporto. Ou seja, há barreiras de não haver instalações para se aumentar o número de atletas no ensino universitário? Sim, aproveito só para dar nota aqui dos nossos números no feminino na última época desportiva. Nós fechámos a última época desportiva em termos de estudantes e atletas com cerca de 33% do nosso universo em si, ou seja, corresponde a 3.200 e pouco, sensivelmente ronda isso, ou seja, cerca de 33% do nosso universo em si
dos estudantes atletas e, portanto, vai de encontro às percentagens que o seu secretário de Estado também estava a referir. Mas dizer que, relativamente à questão que me colocou a Cecília, sim, nós recentemente fizemos um estudo com os nossos clubes, os clubes de FADU, onde tivemos a participação de 76 de um total de 110 clubes que nós temos atualmente connosco, e que efetivamente os nossos clubes disseram-nos que 69% das instituições de ensino superior em Portugal não possuem essas instalações esportivas próprias e, portanto, que dependem, ou seja, de outras para ter a sua prática regular, ou seja, a prática de desporto universitário, conseguir efetivamente participar nas competições da FADU recorrendo a instalações desportivas externas. E, portanto, na nossa ótica, é extremamente fundamental que haja essa abertura por parte dos municípios, autarquias, para que consigam efetivamente ajudar neste sentido. Facilitar, de certa forma, a participação do desporto universitário e criando aqui sinergias com os próprios clubes, com as próprias instituições de ensino superior, que muitas das vezes não possuem instalações esportivas suficientes para dar resposta a essa mesma prática, consigam aqui efetivamente solucionar com percursos alternativos para corresponder a essa mesma temática. Para além disso, dizer que agora perdi-me, veio-me aqui a ideia à memória, mas passou-me completamente. Mas dizer que acaba por ser, ou seja, por ser muito nessa mesma ótica. Eu, se me lembrar, já acrescento. E acrescenta. Filipe, os atuais modelos de financiamento correspondem efetivamente àquilo que se pretende para o desenvolvimento do desporto na escola e, neste caso, na universidade? Quando nós estamos a falar de financiamento, no caso aqui da universidade, e portanto todas as condições que nós pretendemos dar aos nossos estudantes, é investimento da universidade, não é? Acho que é de destacar aqui um pouco, se calhar ainda ao encontro do que o Ricardo Nora falava há pouco, que há aqui uma forma de nós também conseguirmos ter algum investimento, e nomeadamente, por exemplo, no caso da Universidade de Coimbra, uma das coisas que nós temos 12 hectares de espaço desportivo, portanto o Estádio Universitário de Coimbra é grande e o investimento que temos que fazer anualmente no espaço é também muito grande. Temos uma faculdade que a sua sala de aula é o estádio universitário, portanto acaba por ser também uma responsabilidade da universidade que esta sala de aula esteja nas melhores condições. Mas obviamente é importante também nós termos a consciência de que este equipamento desportivo, portanto este complexo desportivo, serve igualmente a cidade, os clubes da cidade, serve naturalmente a prática dos estudantes, mas da cidade em geral, porque nós também temos aluguer de espaços, portanto há toda aqui uma questão de sustentabilidade muito grande. Rentabiliza o espaço também em prol de quem o utiliza. Exatamente. E uma das coisas que ela estava a dizer, que um bocadinho de encontro ao que o Ricardo estava a falar há pouco, que é esta importância e o demonstrar também aos reitores, aos presidentes dos institutos, que trazermos eventos internacionais para Portugal também é bom nesse sentido. Nós tivemos o exemplo dos Jogos Europeus Universitários em 2018, que permitiu à Universidade de Coimbra, obviamente houve investimento próprio, mas houve também apoio governamental para nós fazermos ali a reabilitação do espaço que fizemos e que era necessária, para além de todos os restantes benefícios do que é ter um evento multidesportivo na instituição, e portanto nós tentamos, há esta prática, esta tentativa, esta estratégia de nós conseguirmos receber vários eventos internacionais em Coimbra, neste caso, no meu caso em particular, mas sei que no país já há também esta estratégia por parte da FADU ao longo dos anos e que se mantém. É uma forma também dos próprios estudantes, e é uma coisa que nós não falamos muito aqui, mas que eu sempre tentei passar esta mensagem todas as vezes que falo sobre o desporto universitário e sobre o meu papel. Nós não nos podemos esquecer, e estamos aqui perante 5 de muitos outros, e temos outros sentados aqui também na plateia, são pessoas que passaram pelos quadros da FADU, passaram pelos quadros das associações académicas, e que hoje assumem papéis em organizações nacionais, em organizações internacionais,
E portanto eu ia falar isto porque eu ia falar do papel do voluntário, mas também vou falar do papel do dirigente. As pessoas que se envolvem nestes eventos, as pessoas que se envolvem nestas organizações, e há pouco foi interessante porque o Diogo acabou por começar logo a dizer que também vinha aqui para aprender. Isto é uma escola, isto é uma aprendizagem, o desporto universitário, o desporto no ensino superior, o desporto na escola, que nós quisermos chamar. Todo este caminho é uma aprendizagem e hoje estes ativos são importantes para o desenvolvimento do desporto nacional. Temos aqui o exemplo mais alto que podemos ter disso, não é? E portanto, isto aqui é um contributo, o desporto universitário também dá um contributo à sociedade através de todos estes papéis que nós podemos desempenhar. E quando nós falamos de eventos desportivos é importante perceber que não é só a pessoa que foi formada em desporto, a pessoa que está a fazer a sua formação em comunicação vai lá e faz a parte da comunicação e muitas outras atividades. Quem está a fazer medicina pode dar apoio na parte de Exatamente, a parte da engenharia. Nós tivemos, por exemplo, no caso dos Jogos Europeus Universitários, nós tivemos a Faculdade de Ciência e Tecnologia a montar um sistema, e eu não vou dar detalhes porque eu de tecnologia percebo pouco, mas criou-se um sistema de transportes que depois foi utilizado em outros eventos e até na cidade. Portanto, montaram um sistema de transportes, porque na altura tínhamos muitos locais de alojamento e, portanto, depois os próprios espaços esportivos estavam espalhados pela cidade e houve uma necessidade de se construir ali um modelo de circulação muito minucioso. E depois aquilo foi usado. Portanto, há um transfer daquilo que é o trabalho do desporto no ensino superior, na escola de desporto universitário, que nós quisermos chamar. Há um grande transfer para a sociedade e, portanto, eu acho que este papel é relevante e não queria deixar de dar também esta nota, porque acho que é importante. Ricardo, na sua opinião, pela sua experiência e por aquilo que conhece, onde é que Portugal está mais avançado e onde é que está mais atrasado na questão do desporto na universidade? Primeiro, eu sou formado em gestão, mas sou em desporto, por isso, nesta mesa até sou assim um outsider quase, e para dizer que, efetivamente, o desporto universitário é agregador e não temos de todos da área do desporto e das ciências do desporto. Foi uma brincadeira, desculpem lá, mas aquilo que está mais atrasado acho que é aquilo que já aqui fomos falando, não é? Ou seja, a nível de infraestruturas esportivas. Há pouco o Fernando falava de uma questão, dava o exemplo do Minho e do papel até que o ensino superior e o desporto universitário têm na sociedade, e é um bocadinho isso, o ensino superior sempre tem que ter um papel na sociedade e dar algo. Foi nesse sentido que também o ensino superior sempre foi construído. O Fernando falava da questão das parcerias, que sempre foram muito sucesso na Universidade do Minho. Eu hoje, passando estes anos, eu não sei se existe um modelo ideal para aquilo que deve ser o desporto universitário e aquilo que, às vezes, até o que é o desporto nacional. Estes dois livros que aqui também foram distribuídos representam algumas reflexões de uma série de intervenientes e de momentos que existiram, e muitos deles falam em que tem que se mudar modelos competitivos. O Diogo e a sua direção espero bem que avancem com um novo projeto piloto, e isso quer dizer que ainda também não se encontrou um modelo ideal para a gestão daquilo que é o desporto universitário e daquilo que é o desporto nacional. E hoje em dia, depois já de falar com alguns dirigentes de instituições de ensino superior, acho que às vezes há aqui 2 pesos e 2 medidas, e isso temos que mudar. Porque se um reitor, um presidente aqui nada são todos reitores, mas agora sim são reitores e presidentes politécnicos, não é? De escolher ter tempo para o que são parcerias, ou seja, aqui o caso do Sporting, do Benfica, que é exatamente o Estado Universitário, ou na Universidade do Minho, para outro tipo de parcerias, ou na Universidade da Beira Interior, da qual eu também provenho, ou ter tempo para essas parcerias e dar, que podem significar uma série de contornos, ou ter espaço para estas tais competições internas
que as universidades, as instituições de ensino superior foram desenvolvendo ao longo do tempo. E acredito que também já são muitos reitores que optam por um lado, optam por outro, porque as infraestruturas esportivas não se multiplicam do nada, e depois já há horários nobres, que é a partir das 5 ou das 6 da tarde, que é quando as crianças e os jovens deixam de ter aulas, e não dá para todos. Mas é isto que nós temos que mudar. Nós, efetivamente, temos que conseguir continuar a dar este contributo à sociedade, e no meu caso, na Covilhã, é muito necessário. Se é necessário em Braga ou Guimarães, ainda é mais necessário em territórios de baixa densidade, mas continuar a dar aquilo também de aumentarmos para, acho que ainda é 500 mil de estudantes do ensino superior, chamamos de ensino superior, a frequentar, mais ou menos. Continuarmos, temos que dar a prática e atividade física também a estes jovens. E por isso, claramente, que as infraestruturas é a maior lacuna que nós temos no nosso ensino superior e nesta matéria de desporto universitário. E o que é certo é que cada vez mais também temos cá estudantes estrangeiros na universidade, não são só os portugueses, não é? Fernando, a FISU lida com realidades socioculturais, socioeconómicas, políticas diferentes em todo o mundo, não é? Qual é o papel exatamente da FADU, ou em que posição coloca a FADU em relação a toda a realidade mundial que conhece, mesmo tendo em conta que a realidade no Oriente não é a realidade no Ocidente? Nós, como falei na intervenção inicial, temos diferentes modelos. Cada membro é um caso, e mesmo os mais semelhantes, eles têm bastantes diferenças às vezes. Nós temos 167 membros, digamos que temos um top 20 e a FADU está no top 20. E a FADU, a parte da sua congénere da Finlândia, é a única federação de desporto universitário que é liderada por jovens do board, dos decisores. É claro que depois as federações têm suporte de tecnoestrutura profissional, e é uma federação que aporta muito ao desporto universitário, muito como exemplo. É bastante gratificante, passado 37 anos, não é que tem 36 anos, quase 37, e ver que quando achou a FADU, os agentes desportivos nem queriam falar connosco, porque nós no desporto universitário, isto era na nossa altura, éramos vistos com a malta de beber copos e de se emborrachar depois das competições. Às vezes antes. E esse era o rótulo que existia no desporto universitário. Ao longo dos tempos, é claro que isto era um choque para nós. Ainda por cima, quem nos dizia isto eram presidentes de federações, dirigentes dos clubes, como a Associação Académica de Coimbra, o CUDUL e o CUDUP, que muito contribuíram para o desenvolvimento desportivo com base no ambiente universitário, mas às vezes também sentimos isto como uma reação de proteção. Eles queriam estar adaptáveis no desporto federado, não se adaptaram ao modelo nem às exigências do que o Estatuto Universitário queria dentro da universidade, o seu desporto, porque criaram-se estruturas cristalizadas que respondiam a uma prática formal das federações e por aí ficaram isto. E a FADU também aparece um bocado neste contexto, para defender os estudantes, para ter uma prática que fosse uma prática de acordo com os interesses dos estudantes. E muito do que falha ainda hoje é que as instituições não perguntam aos estudantes o que é que querem fazer. E um dos sucessos da FADU, e como exemplo a nível internacional, é que reflete aquilo que é a atividade dos estudantes. E se tiverem a oportunidade de selecionar algumas federações de desporto internacional e ver o que é a atividade nas redes sociais, e a FADU aí está no top 5. E aconteceu, e não só, foi um exemplo que acabou por às vezes já estou com os imigrantes, já não encontro palavras. Sedimentar? Não, encorajar outras federações, como por exemplo uma das nossas federações que temos como exemplo, que é a Federação do Brasil, a CBDU, que se inspirou muito no que a FADU fazia, e hoje é das melhores federações e é um exemplo que faz coisas absolutamente fantásticas. E tem uma história parecida connosco também, que eles tinham as associações atléticas, que eram associações que organizavam os eventos, mas o que interessava era à noite o DJ e o copo e vamos para a festa.
A FADU fez o percurso, ganhou reconhecimento e ganhou o seu espaço de afirmação, e hoje eu quase que me atreveria a dizer que é das 10 federações mais importantes no país. É uma federação multidesportiva, liderada por estudantes, que não se cristalizam, que todos os anos, de 2 em 2 anos, têm eleições, ao contrário das outras federações, que é de 4 em 4, mas mantém uma continuidade, mantém uma cultura, mantém como ponto principal a defesa dos interesses dos estudantes, e esse é o sucesso. Onde é que estamos a falhar? Estamos a falhar ainda em muitos reitores e presidentes politécnicos que não têm cultura desportiva, que não estão comprometidos e que não metem a questão do desporto no seu projeto educativo. Com todas as vantagens que há. Há pouco, se me permitem falar aqui sobre a questão do financiamento. Um aluno, hoje em dia, paga 1000 euros de propinas. Estou correto ou já aumentou? Há 800. Mas imaginem que 50% numa comunidade de 20 mil alunos, 50 euros dos 1000 euros de propinas fossem para o projeto esportivo da universidade, numa comunidade de 20 mil, estamos a falar de 1 milhão de euros. 1 milhão de euros por ano dá para revolucionar completamente o desporto interno, dá para empregar gente, dá para criar dinâmicas, relacionar-se com a sociedade, ajudar os clubes, ajudar o desporto escolar e criar aqui um impacto absolutamente notável naquilo que é o desporto, e o desporto nacional precisa disto. O Fernando, se calhar, respondeu à pergunta que eu ia fazer agora, porque agora vou fazer uma pergunta final a cada final, ou não, a cada um, depende do tempo que demorarem também a responder. Posso furar o protocolo? Pode, já furou o protocolo, mas é melhor se calhar... Temos um patrocinador. Então, mas deixe-me só fazer esta pergunta ao Fernando e depois Mário furará o protocolo a seguir, porque tem um bocadinho a ver com isso que dizia, se calhar isto que falou agora pode ser considerado uma prioridade para os próximos anos? Ou a principal prioridade para os próximos anos? Para mim é a principal prioridade o desporto no ensino superior e a sua relação com o desporto escolar. Porque é onde estamos a perder gente, é onde podemos criar oportunidades e é onde a universidade... Claro que isto dependerá sempre de pessoas, dependemos sempre de pessoas para implementar os projetos, mas da experiência que tenho e dos 25 anos que trabalhei na Universidade do Minho, abrir as portas ao ABC, abrir as portas ao voleibol do Sporting de Braga, que começa o seu projeto de voleibol na escola, passa pela universidade, vai para o clube e cria campeões, cria cultura desportiva, cria relacionamentos, cria um projeto comum para as cidades, tanto em Braga como em Guimarães. A Vitória também tínhamos o mesmo, ou o Chico de Holanda, onde se vê nascer campeões, prática desportiva, dinâmica, mobilização e criação de talento também, porque as universidades, acho que a Filipe ia falar no caso do taekwondo. O taekwondo foi olímpico, o último mês foi olímpico, porque nós na Universidade do Minho demos a possibilidade a treinadores e atletas desenvolver a sua atividade dentro das portas da universidade. Ao mesmo tempo que fizeram os seus estudos. Hoje temos médicos, psicólogos, gestores, temos grande craveira, que não teriam... Mas isto é um pequeno exemplo. Imagina agora as 40 instituições públicas, 20, 22 ou 24. São 97 instituições de ensino superior, 37 universitários, 61 replicar isto por todas as instituições, o talento que podemos criar, o apoio que podemos estar a dar aos clubes e às famílias e a garantir planos A. Porque nós no desporto habituamos a chamar à carreira dual os atletas terem que estudar o plano B. Não. Esse é o plano A. Claro. E se o plano A for bem feito, o plano B... Funciona lindamente também. Sr. Presidente, eu só lhe peço é que pegue no microfone, por favor, para... Já agora são sempre... Temos um patrocinador, esqueci 1 milhão de euros. Ora bem, eu estou a ver esta plateia aqui, esta mesa, aliás, e estou a ver que está nos nossos planos para andar de Clube de Lisboa e inverter os papéis. Portanto, nós vamos fazer uma sessão e vamos pôr as universidades desse lado e propomos aos desportistas, às FADUs, para estarem aqui na plateia. Não é? Houve aqui a citação, de facto, da estranheza que muitos responsáveis de universidades têm relativamente ao desporto. Não é? Nós temos encontrado isto. Felizmente, existem universidades, exemplo, não é? Eu gostava de ter aqui uma mesa de pró-reitores de desporto das universidades, significativas das universidades portuguesas, para ver o que é que tem uma... Aliás, ela canibalizou-me aquela mesa, porque eu não queria que tivessem aqui pró-reitores. Queria só que tivessem aqui representantes da FADU, por acaso.
enfim... O problema é a acumulação de cargos, não é? Porque ela está a tentar fazer a ponte entre as duas coisas. Portanto, o que me parece é o seguinte, efetivamente, eu fui presidente de uma federação desportiva durante 12 anos e convivi muitas vezes de atletas internacionais, nomeadamente a representarem campeonatos do mundo e jogos mundiais, que foram impedidos de participar nessas provas internacionais por enormíssimas barreiras dos estabelecimentos em providenciarem condições para que os atletas pudessem estar dispensados na altura das provas. Estou-me a lembrar de uma, por exemplo. E há muitas maneiras de impedir isso. Por exemplo, quando está num ciclo de provas intensas ou no início de estágio e coincide com o calendário de um campeonato do mundo para 3 semanas, o atleta acabou a sua carreira e vai, mas continuar a sua carreira estudantil. Portanto, verdadeiramente o estudante universitário, o patrão do estudante universitário, é o reitor, é o diretor da faculdade, são os professores das cadeiras, etc. Isso é que são os patrões dos estudantes. E, portanto, a sensibilidade relativamente a tudo isto que nós temos aqui a falar regressa muito também a eles verem que têm uma sala muito mais anímica para o estudo se todos eles tiverem uma prática desportiva que revigora a sua adrenalina e a sua atividade. Eu conheço em particular, por exemplo, os americanos, nesta prática desportiva, e efetivamente o indivíduo de prática de desporto é rei dentro da universidade, não é? Portanto, enquanto que aqui os indivíduos de prática desportiva são os indivíduos que faltam às aulas e faltam aos testes e alimentos, lá efetivamente é um fator majorante que contribui uma de duas, quando o indivíduo faz parte enfim, de um determinado nível de prática desportiva, é isento de propinas, e atenção, as propinas nos Estados Unidos são 40 mil euros por ano, não é? E em segundo lugar é majorante em 20% da classificação final de curso. E em algumas das universidades que eu conheço, uma delas estive incluído numa delas, em que é a condição de acesso a doutoramentos, é ter um percurso desportivo universitário. Portanto, esta ambivalência que eu falei, das poucas palavras que falei, que é, efetivamente, nós temos aqui dois mundos que se intercruzam. O seu secretário de Estado do Desporto deve eventualmente ter um secretário de Estado do Ensino Superior de lá. Não sei se é com este título, mas qual é a sensibilidade que o secretário de Estado do Ensino Superior tem para estas matérias, nomeadamente no que diz respeito ao plano curricular. Eu militei na Faculdade de Engenharia do Porto e no Instituto Superior Técnico, com 49 cadeiras durante 5 anos, é impossível praticar desporto. Aliás, eu nunca vi desporto em nenhuma destas faculdades, mas eu já sou também velhote, portanto, nessa altura era diferente. Nessa altura, eu não sei se o seu estágio já tinha nascido, mas... do técnico. Portanto, o seu secretário de Estado ainda não tinha nascido, quando andava na universidade. Portanto, temos aqui 3 gerações. Mas a segunda questão que eu queria colocar em simples é, estamos a falar de uma organização que pugna pela ética desportiva, e gostava de tentar perceber se existem testes antidopagem nos campeonatos universitários, se existe violência sexual na prática desportiva universitária, se existe bullying, se existe manipulação dos resultados. Portanto, todas estas matérias constituem a matéria base de discurso sobre o desporto regular, que são realidades que as direções universitárias têm tido relativamente ao desporto universitário. Muito bem. Eu dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado para responder à primeira, claro. E perguntando concretamente isto, já não é tanto assim, pois não? Não, mas antes disso acho que é importante fazermos aqui um enquadramento. O exemplo americano não é um bom exemplo, porque os Estados Unidos, o Canadá, alguns países da América, a célula base do desenvolvimento desportivo deles não é um clube, não existe clube. O clube não faz formação desportiva. Por isso, onde é que é feita a formação desportiva? É na escola. É nos high schools e nas universidades. Por isso, a comparação, aqui em Portugal, a responsabilidade pela formação desportiva está cometida aos clubes. Por isso é que há muitas diferenças. Este é um patamar que é importante, que era para enquadrarmos o tempo. O aluno que ingressa no ensino superior com este perfil elevado
Como já aqui foi referido, no nosso país, neste momento, temos, há uma década, um programa que enquadra os alunos deste nível potencial, de jovens de seleção nacional e que participam em competições internacionais, com um programa que está a ser terminado, está um piloto a concluir este ano letivo para o ensino superior. Contudo, mesmo assim, no nosso país, temos que também enquadrar o tema devidamente. As instituições de ensino superior têm, como sabemos, uma lei que lhes confere autonomia relativamente a todas estas matérias. Mas, por aquilo que tem sido o piloto, penso que não vamos ter instituições de ensino superior que não adiram ao programa, tendo alunos nestas condições, ou seja, com este perfil. Contudo, no nosso país, as situações que referiu o Presidente do PANAP são reais, acontecem. Acontecem, felizmente cada vez menos, e acontecem mesmo havendo uma previsão na legislação que protege estes jovens de seleção nacional, são jovens que têm enquadramento em termos da legislação do alto rendimento em seleções nacionais, para eles poderem ter um conjunto, não vou dizer de regalias, ou seja, estão protegidos por um conjunto de disposições que lhe permitem fazer essa conciliação, as ausências, a realização dos exames noutras alturas. Mas existem, no passado, eu convivi com algumas coisas dessas, nós temos conhecimento cada vez menos, como digo, felizmente, e esperamos muito que, quando zoar no ensino superior atingirem os 10 anos de maturidade, talvez até menos, com metade desse caminho, com 5 anos, essas questões estejam perfeitamente ultrapassadas e os estudantes façam o percurso, porque nós temos agora crianças a chegar ao ensino superior que fizeram todo o seu percurso do segundo, terceiro ciclo secundário com conciliação efetiva. E é possível. Nós temos atletas de alto rendimento em medicina, vários exemplos, que fizeram o seu percurso, participaram em Jogos Olímpicos, foram campeões do mundo. Por isso, isto é possível. Isto é possível no nosso país. Isto é possível no nosso país. Agora, podemos e devemos sempre tentar melhorar estes mecanismos de conciliação, e acho que é nesse sentido que devemos todos trabalhar de uma forma articulada para isto ser mais fácil. A Filipa queria... Eu há bocado estava a dizer, queria dar um exemplo e é exatamente neste seguimento. Aqui, ou seja, apesar de haver toda a legislação, nós internamente também termos regulamentos e termos diretrizes até dadas, no nosso caso, pela reitoria, eu tenho que sempre dar o exemplo da instituição que pertence, apesar de ter sido presente da FADU. Vai estar na próxima mesa, não sei se sabe. Está combinado. Existem regulamentos, etc. No final do dia, e mesmo nós tínhamos ali um regulamento e tínhamos ali uma obrigatoriedade, há sempre aqui a questão do professor e da sensibilidade que o professor tem para aquilo. Portanto, o trabalho também é um trabalho muito de sensibilização. Nós, neste momento, temos em cada uma das nossas faculdades uma pessoa que é responsável por estas questões, portanto, é a nossa ponte do desporto, da reitoria, com a unidade orgânica. Portanto, a unidade orgânica aqui diga-se faculdade, há várias faculdades e elas também acabam por ter um trabalho diferente umas das outras e autónomo em certa medida. E, portanto, mesmo que hajam aqui diretrizes, é sempre importante haver uma pessoa lá dentro que é aquela pessoa que os professores respeitam e que tenta sensibilizar e acima de tudo é preciso dar esta noção de credibilidade, ou seja, de explicar que existem efetivamente estudantes que têm direito, por exemplo, no caso ao Estatuto de Estudante Atleta, e que não são estudantes de alto rendimento e, portanto, não têm estas exigências, porque o professor não compreende. Portanto, é importante haver este trabalho de sensibilização, este trabalho de explicar ao professor o que é uma coisa, o que é a outra, porque no final do dia, mesmo que nós consigamos que o estudante faça o exame no outro dia, ou que tenha ali uma não lhe chamamos regalia, mas uma disposição diferente, o professor no final do dia é quem manda dentro da sala de aula e, portanto, poderá sempre ter ali um comportamento que não é tão fácil. Mas há vários exemplos, eu vou pegar num que foi um que me marcou muito. Nós tínhamos uma estudante de medicina, que já não é a nossa estudante, e por isso é que assim tínhamos,
que chegou ao último ano de medicina. Isto depois te queria combinar aqui as coisas com os Jogos Olímpicos, e ela foi aos últimos Jogos Olímpicos, e ela precisava naquele ano de fazer créditos a mais do que aqueles que estão permitidos na lei para um ano letivo. E não conseguimos resolver com a Faculdade de Medicina, e o Sr. Reitor fez um despacho a autorizar que ela pudesse, portanto, está dentro das competências do reitor poder fazê-lo. E ele fez um despacho permitindo que ela pudesse inscrever-se a mais 4 ECTS do que estava permitido, porque no último ano eles, para além dos ECTS normais daquele ano, têm já um X número de ECTS que eles podem fazer a mais por ser o último ano. E ela ainda se precisava de inscrever a mais 4. E nós permitimos que ela se inscrevesse a todos os créditos que ela precisava para concluir naquele ano, para depois ficar, poder fazer só preparação para os Jogos Olímpicos e para concluir o seu percurso na Universidade de Coimbra enquanto estudante de Medicina. O que é certo é que ela conseguiu fazer as disciplinas todas, fez os exames todos. A primeira coisa que ela fez quando recebeu a nota foi ligar-me e dizer: por favor, passa esta mensagem ao Sr. Reitor, eu estou eternamente grata porque eu consegui e foram vocês que me permitiram e pronto, e isto é um exemplo de vários, mas vocês não conseguem perceber qual é que é a satisfação de alguém que pode permitir que estas coisas aconteçam. E a verdade é, os estudantes atletas de alto rendimento, daquilo que é a nossa experiência, são os melhores estudantes, todos têm excelentes notas, têm uma carreira académica brilhante, são disciplinados e são exemplos. E nós temos diretores de unidades orgânicas hoje em dia a quererem usar os exemplos dos estudantes atletas de alto rendimento para passarem valores, para passarem mensagens aos outros estudantes. E, portanto, há que ver o lado bom, e com o lado bom e partilha do lado bom, a sensibilização, é que nós vamos conseguir chegar a um caminho melhor do que aquele que foi no passado, porque nós sabemos que há maus exemplos e que essas coisas existem, mas nós só conseguimos transformar conseguindo mostrar bons exemplos e sensibilizando as pessoas para estas questões. Um pouco que eu, por exemplo, conheço, eu também posso também partilhar isto, é que os próprios colegas ficam orgulhosos, mesmo sabendo que aquele atleta teve essa benesse, assim se pode dizer, porque está a representar o país. E, portanto, como o colega está a representar o país, pode perfeitamente ter essa benesse porque tem uma responsabilidade acrescida, não é? E uma coisa que não se falou aqui hoje, que acho que também é importante, isto não é só para os atletas que vão aos Jogos Olímpicos, é para os estudantes atletas que vão aos Jogos Paralímpicos, e no nosso caso era meio-meio. E, portanto, nós também temos estudantes atletas com deficiência que praticam, portanto, eles já têm um desafio crescido e que são exemplos e que nós também os usamos como exemplos, e eu acho que isso é muito importante. Diogo, não sei se vai querer responder a algumas questões que o Sr. Presidente do PANATHLON colocou, mas eu também, depois dessa resposta da ética e dos conteúdos da opinião fora, ainda temos tempo. Estamos a chamar a atenção. Isso é o vírus informático de Como é que imagina o desporto universitário português daqui a 10 anos? Bom, só dar nota que o Presidente falou da questão do técnico, do Instituto Superior Técnico, e por acaso é uma instituição de ensino superior que atualmente acresce e faculta uma determinada benesse em termos de ECTS a quem está envolvido nas questões do desporto universitário. Portanto, acaba por ser um exemplo que temos no nosso país de uma boa prática, digamos assim, de valorização do desporto no ensino superior. E, portanto, acaba por ser, e só por esse status quo de início, há uns anos atrás, com a atualidade, podemos aqui ver uma evolução e uma valorização do desporto do ensino superior, o que é bastante positivo. Depois dizer também que a FADU é uma instituição com utilidade pública desportiva e, portanto, somos obrigados a ter e a cumprir todas essas questões de antidopagem, de termos efetivamente temos um acordo de parceria com a ADOP, onde levamos a cabo também todos esses testes de antidoping nas nossas competições. Temos também previstos planos de formação com eles para conseguirmos corresponder. Efetivamente, também somos, para além de sermos efetivamente ser um dos requisitos que temos de cumprir, também é algo que nós vemos com bons olhos e vemos como excelentes momentos para conseguirmos dar cada vez mais credibilidade ao seio do desporto universitário em si. Respondendo à pergunta da Cecília, onde é que vejo o desporto universitário daqui a uns anos? Eu atualmente, a minha missão, e olhando também para estes 36 anos que
que tem a FADU acaba por ser dar seguimento a este trabalho que tem vindo a ser feito. Sem dúvida alguma que arrisco-me a dizer que o desporto universitário está na moda. E está na moda porque hoje em dia temos cada vez mais intervenientes que passaram pelo desporto universitário que acabam por, através do seu trajeto profissional, pessoal, estar posicionados em diversas funções de relevo a nível nacional e internacional. E nós vemos muito isso, um exemplo muito concreto, nas questões das carreiras duais. Temos muitos professores que notamos muito e chega-nos muito esse feedback de que atualmente temos pessoas com muito mais sensibilidade para as questões do desporto universitário, quando é necessário fazer alteração de exames, de avaliações, de determinados horários. Há uma abertura diferente daquela que talvez haveria há uns anos atrás. E, portanto, isso acaba por ser um ponto extremamente positivo e um caminho que está a ser feito. E, portanto, o desporto universitário, espero que daqui a uns anos que os números continuem a crescer, mas acredito muito que isto é um caminho que leva o seu tempo, mas que, efetivamente, como temos vindo a ter esta trajetória e temos vindo cada vez mais a valorizar o desporto universitário, acredito que daqui a uns anos tenha a sua relevância, ou ainda mais relevância, porque acho que relevância já tem muita no panorama desportivo nacional, mas que consigamos, de certa forma, ano após ano, incrementar esta valorização, esta credibilidade, mas, acima de tudo, que é o mais importante, que tenhamos mais estudantes do ensino superior com práticas de pesquisa regular. Muito bem. Ricardo, que mensagem é que gostaria de deixar, principalmente aos estudantes, sobre o papel e a importância do desporto na universidade no nosso país? Aos estudantes. Os estudantes é que fazem parte, ou seja, do seio também da FADU, porque agora falámos também que é um exemplo a FADU internacionalmente, a gestão como é feita é muito diferente de muitas outras federações, e há uma coisa que é muito boa, há coisas más, naturalmente, dos mandatos serem curtos, mas há uma coisa muito boa destes mandatos serem tão curtos. Os jovens têm esta questão da irreverência e do querer fazer. Um mandato tão curto faz com que estes intervenientes que estão aqui nesta mesa e outros tantos que estão aqui também na plateia e outros que estão pelo país e pelo mundo fora, o mandato é tão curto que efetivamente se quis fazer muita coisa ao longo deste tempo e quis deixar esta marca e esta diferença no ensino superior e no desporto nacional. E por isso é que ao longo destes 46 anos a FADU também foi crescendo, e é isso que eu também quero deixar aos estudantes no geral, que continuem a fazer, que não tenham medo também de mudarmos modelos, de criarmos outras formas de intervenção naquilo que é o sistema competitivo e na relação também com o sistema federativo e com o sistema do desporto nacional e internacional, que continuem com esta irreverência e a trabalharmos nesse sentido, e que daqui também, aproveitando aqui o mote também do Diogo e da Silvia, dos 10 anos, que nós daqui a 10 anos tenhamos tentado coisas diferentes, que a FADU tenha tentado coisas diferentes, que tenhamos tido outros resultados, tenhamos mais atletas, mais jovens, tenhamos formado cada vez mais agentes para o nosso desporto nacional. Muito bem, muito obrigada. Eu deixo a última pergunta para o Sr. Secretário de Estado e vou pedir o seguinte ao Sr. Secretário de Estado. Vou-lhe fazer uma pergunta e vou-lhe pedir que, depois de responder, se quiser responder, claro, que feche então esta sessão, e peço-lhe, porque o tempo voou e o nosso Presidente pediu para sermos nipónicos e cumprirmos o tempo, tem 6 minutos para a sua declaração e para o encerramento desta conversa. Mas, se prolongar também, penso que ninguém vai castigar. A minha pergunta é esta: imagine-se, apesar da presidência da FADU estar muito bem entregue, imagine-se hoje Presidente da FADU
Se pudesse implementar uma única medida transformadora para o desenvolvimento do desporto universitário em Portugal, qual seria essa medida? Esta que a FADU está a implementar. Eu vou aproveitar, muito honestamente, vou dispensar. Acho que não se justifica fazer nenhuma intervenção. No meu ponto de vista, depois da riqueza desta conversa que tivemos, mas darei algumas notas, mas acho que o mais importante está aqui. Ou seja, foi esta conversa, esta partilha. Eu estava a comentar com o Diogo, estava exatamente a dizer, Nora está a falar, eu estava a apetecer dizer-lhe já, podias ter sido tu a implementar esta medida, porque muitas vezes que da cabeça poderia ter sido ele, mas não foi por responsabilidade da atenção. Eu sei que ele tudo fez para que, mas isto é, como costumamos dizer, é um processo. Eu fico muito satisfeito, naturalmente, pelo percurso que a FADU fez. Recordo com muita saudade o início, aquela primeira reunião de direção sentados na Pinheiro Chagas, sem mesa, sentamos-nos no chão, tiramos a porta para fazer de mesa, desmontamos a porta. Isso faz parte. A FADU, neste momento, é uma federação de referência, como já foi referido. Isto é um caminho. Medida. O Fernando Parente referiu-se a ela. Isto faz todo sentido. No meu ponto de vista, está vertido naquilo que são as linhas de orientação que estão quer nos objetivos, quer na estratégia do Plano Nacional de Desenvolvimento Desportivo, que é os diversos agentes, por isso é que a tal barreira da semântica é importante nós irmos conseguindo eliminar isto todos, porque quando somos muitos ainda a utilizar, isto às vezes complica-se, mas conseguirmos fazer isto. E eu, antes de me referir à medida em concreto, vou-vos dizer que isto já acontece com algumas federações há alguns anos, e com a FADU mais uma vez vai acontecer neste ano, que vamos ter um campeonato mundial universitário. Eu não vou dizer a modalidade agora, não é relevante, mas digo depois. Masculino e feminino, modalidades coletivas. E qual é a observação que eu vou fazer? Se não houvesse este campeonato mundial universitário, que ele existe de 2 em 2 anos, em algumas modalidades coletivas, estes jovens que vão participar neste mundial universitário perdiam o contacto com as seleções nacionais, porque chegaram ao escalão sénior, etapa seguinte, a seleção absoluta. E nós sabemos que não é fácil, em nenhuma modalidade, conseguir uma transição direta. Alguns conseguem, naturalmente, mas nem todos. E nós já tivemos exemplos de jovens que foram campeões do mundo e campeões da Europa, que fizeram esse percurso e demoraram 5, 6, 7 anos a chegar à seleção absoluta. E a ligação manteve-se, porque a FADU tem conseguido, e não tem prescindido disso, por vezes poderá não ter a receptividade do lado das federações, mas as federações que têm percebido isso têm feito com continuidade esse trabalho, que é assegurar o enquadramento técnico das seleções nacionais através da federação, para manter esses jovens no radar das seleções nacionais, porque não havendo competições após a formação terminada, alguns deles poderemos perdê-los do radar. Mas tendo essas competições de 2 em 2 anos a acontecer e havendo estágios de preparação, as equipas técnicas das seleções nacionais, das federações, continuam a trabalhar com esses jovens, a ver a evolução que eles têm, e têm acontecido coisas extraordinárias que têm-nos evidenciado a vida, que vários deles conseguem voltar e encurtar esse percurso. Por isso, este é um contributo a este nível do rendimento, não o foco que temos colocado, que é o desporto no ensino superior, aumentar a prática desportiva, termos aqui os serviços desportivos a disponibilizarem à comunidade académica, não só aos alunos, como muito bem disse o Ricardo Nora, ou seja, o número é um número robusto. Quase 500 mil de estudantes, onde temos que adicionar quase mais 1 milhão de docentes e funcionários. Estamos a falar de uma comunidade, 500 mil, aproximadamente 500 mil estudantes
mais aproximadamente 100 mil docentes e funcionários, estamos a falar de uma comunidade de 600 mil. E, em princípio, esses 500 mil deveriam, no nosso mundo ideal, em 2036, 60%, 70%, 70% em cada 100, serem ativos, desportivamente. Os outros poderão fazer outras coisas, mas serem ativos. Idealmente todos. Mas é exatamente isso que estamos a falar. Eu referi neste tema do projeto que o Diogo não falou, que é uma liga integrada no quadro de uma federação desportiva, e eu vou terminar, acho que é a forma correta de o fazer, partilhando convosco uma experiência que tive no treino. Que é o Sr. que ali está, era e é, continua a ser o patrão, o diretor do Departamento de Desporto, e tivemos um tema lá com o treinador. Então, eu fiz, durante 2 anos, uma experiência como treinador. Ou seja, fui durante 2 anos treinador. Na altura ainda não havia títulos profissionais de treinador de desporto, mas havia habilitações e eu tinha habilitação. Contudo, tomamos internamente esta decisão. Não vamos. Ou seja, foi no ano em que a FADU experimentou uma liga universitária. E, em termos de orientação, esta liga deverá ser preferencialmente para os miúdos que não têm prática desportiva de clube. Nós, internamente, na Universidade de Minho, decidimos que esta vai ser a nossa equipa B. Porque a Universidade de Minho tinha naquela altura uma equipa na primeira divisão, que teve durante muitos anos, que depois deu origem ao Sporting Clube de Braga, mas naquela altura, estamos a falar há uns anos, há 20 e qualquer coisa anos, a Universidade de Minho iniciou na Liga Universitária uma equipa que os jovens, todos, não tinham clube. Alguns deles já tinham praticado futsal, outros não. E eu recordo-me que foram 2 anos extraordinários e essa equipa manteve-se. E vários desses jovens, 2, 3, alguns menos, chegaram à equipa que estava na primeira divisão. Jogaram ao final da taça. Jogaram ao final da taça de Portugal. Ou seja, isto é um contributo extraordinário que pode ser dado desta forma. Agora, como aqui foi dito, é possível nós termos este, mas eu acentuo, é evidente que isto deve ser feito de uma forma articulada com as federações. As federações devem sentir isto também como uma oportunidade. As divisões devem ser criadas e as ligas devidamente integradas, a FADU, as instituições de ensino superior, os clubes da FADU, as federações, para que todos se identifiquem com isto e com o potencial contributo que isto pode dar ao desenvolvimento desportivo do nosso país. Fazermos isto replicado por várias federações, acho que é extraordinário. Adorava termos uma liga escolar de badminton, uma liga universitária, um ensino superior de badminton, de ténis de mesa. Há potencial, há jovens, e acho que é um caminho que temos para percorrer e acho que o vamos fazer. Estou seguro que todos os sinais que vamos recebendo, e agora estou na Universidade de Lisboa, estou no Estádio Universitário de Lisboa, e vou partilhar convosco também que o atual Presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas é o Reitor da Universidade de Lisboa. Eu, nos últimos 2, 3 meses, tive várias vezes com o Reitor da Universidade de Lisboa eventos desportivos. E com o seu vice-reitor, com o seu vice-reitor ainda mais vezes. Isto são sinais muito interessantes com o anterior Presidente do Conselho de Reitores, o Reitor da Universidade de Aveiro, o Paulo Jorge Ferreira, exatamente a mesma coisa. As coisas estão a mudar. Nós vemos vários reitores a estarem presentes em momentos importantes do desporto, não só a nível local, mas a nível nacional. Isto são sinais, porque acho que a sociedade está a perceber a importância que a prática desportiva tem na formação integral dos seus jovens, e há outras dimensões que já aqui foram referidas, mas sempre importante tê-las presentes.
Eu penso que o tema, um dos temas, há dois temas aqui que, na minha opinião, são também muito relevantes, além dos que já foram referidos. Um deles tem a ver exatamente com o sucesso académico. E há evidências, nós temos evidências. Além dos estudos, há evidências, e nós temos 10 anos de evidência daquilo que nos está a acontecer com as unidades de apoio ao alto rendimento na escola. E nós sabemos por aluno as percentagens, as suas médias, a taxa de sucesso académico, quantos daqueles que concluem os seus anos letivos com todas as disciplinas positivas. Estamos a falar de mais de 70 em cada 100 negativas, e taxa de sucesso académico acima da média nacional, da ordem dos 93%. O perfil destes jovens que praticam o desporto é este, e é isto que nós queremos para o país. Ou seja, no ensino superior não será diferente. O que vier a acontecer com o OAR no ensino superior não será diferente, no meu ponto de vista. E até mais, pelo piloto e pela amostra que temos, isto tem tudo para dar certo. No meu ponto de vista, tem tudo para dar certo. Muito obrigada. Foi um momento fantástico. O tempo corre e já passámos, de facto, alguns minutinhos em relação à hora prevista para encerrarmos esta sessão, mas com convidados tão interessantes, convidados que permitam uma expressão de luxo. Não podíamos também deixar de falar sobre todos estes temas. Agradeço muito ao Sr. Presidente Panato um convite também para poder estar aqui, porque, como dizia o Diogo no início, nós estamos aqui todos e aprendemos todos sempre muito, e hoje também seguramente aprendemos todos muito. Muito obrigada a todos, muito obrigada a todos os que estiveram aqui também no auditório do Estádio Universidade de Lisboa e aqueles que nos acompanharam também remotamente, e que venham mais sessões destas. Muito obrigada.